eu sempre trabalhei em grupos, né? Então eu fiz o Jogando no Quintal, que foi meu espetáculo que nós éramos em 10, 12, 15 palhaços. Depois eu fiz o Caleidoscópio, depois eu fiz o Improvável, depois fiz televisão. Então sempre eu fui acostumado a trabalhar em grupos. E agora, pela primeira vez, eu tive coragem, né? Porque antes eu não tinha coragem de fazer um solo. E nesse solo, eu conto um pouco da história dos meus pais. Meus pais eram judeus egípcios que vieram ao Brasil na década de 50, refugiados, tendo que fugir do Egito. E vieram para cá, para o Brasil. Então, eu, depois de muitos anos ouvindo as histórias que meus pais me contavam, eu falei, puxa, acho que eu queria contar um pouco dessas histórias do meu jeito, né? Misturando improviso, misturando humor, um pouco de poesia, para a plateia, para compartilhar essa história com o público, né? Então, você sozinho contando as histórias da sua família, depois vamos saber um pouco sobre essas histórias e como é que você consegue transformá-las em humor, porque nem todas são histórias engraçadas, né? Mas aí é o olhar do humorista. Mas como é que entra o improviso? Porque você parte de histórias que aconteceram de fato. Então, você deve partir de um texto. Isso, perfeito. Eu parti de um texto, né? A minha diretora, Rena de Faria, uma grande amiga minha, a gente, quando começou a conceber, o espetáculo demorou 2 anos para ficar pronto. Ela falou assim, Bala, está na hora de você fazer um espetáculo só de teatro, com texto, se aventurar como ator. E eu falava, Rena, mas eu quero fazer improviso, que eu gosto de improviso, eu quero fazer só improviso. E aí a gente acabou achando esse meio termo. Então o espetáculo, ele tem histórias no sentido de que eu conto algumas histórias, são histórias todas verídicas, todas reais, da minha família, né, da minha infância, dos meus pais, da minha infância no Guarujá, que eu frequentei muito o Guarujá. Então eu conto essas histórias e entremeando, né, entre essas histórias, eu tenho esse momento de improviso, porque eu venho do improviso, né, uma história do improviso. Então, eu tenho essa relação com a plateia, onde a plateia participa, eu pego alguns elementos deles e crio coisas ali na hora. Então, é um espetáculo que muitas pessoas vão ver, tem gente que viu já 3 vezes, 4 vezes, fico muito feliz que voltam, porque tem muitos trechos que são feitos na hora, né? Mas aí, com ganchos na história que você está contando, e aí você faz um improviso, depois você volta para a história? Isso. Por exemplo, Márcio Balas, vamos entender. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, no começo eu conto uma história dos meus pais, dessa chegada dos meus pais aqui ao Brasil. A minha mãe veio para cá e, por exemplo, meu avô confiou a um vizinho para ele levar porque eles tinham que sair do Egito, quando eles foram praticamente expulsos, sem nada. Então eles vieram com roupas, com pequenos objetos, nem dinheiro eles podiam trazer $20 cada um. Então é uma história muito triste, bem trágica. E aí o meu avô pegou um dinheirinho que ele tinha, meu avô não tinha grana na época tampouco, mas ele tinha umas poupancinhas e deu para um vizinho dele, que falou, olha, eu levo para você se você quiser, na Itália, que era a primeira parada do navio, né, pagando uma comissão. E ele falou, bom, tudo bem, não tenho o que fazer. E ele deu esse dinheiro para esse vizinho. Esse vizinho foi incumbido de entregar, marcaram um encontro e esse vizinho nunca apareceu. Então, quando minha mãe me contou essa história, assim, eu fiquei tão triste. Eu falei, nossa, que coisa horrível, né? Como o ser humano é capaz disso? Mas depois, vou pensando e repensando a história, eu falei, nossa, mas o que será que aconteceu? Por que será? A gente não sabe essa história. Vai que esse vizinho aconteceu alguma coisa com ele. Exatamente. Essa pergunta que você fez é exatamente essa pergunta que eu faço para a plateia. Poxa, mas talvez ele não foi sacana. Talvez tenha acontecido alguma coisa com ele que ele não conseguiu chegar no encontro. Não é que ele foi sacana. A gente não sabe. Então, aí eu peço para a plateia sugestões de o que poderia ter acontecido com aquele vizinho. E aí eu improviso uma parte da história que a gente nunca vai saber. Sim. Que aconteceu, né? Então ela é criada junto com os espectadores. Então é muito bonito que as pessoas trazem esses elementos e aí, junto com elas lá, a partir desse elemento, aí eu crio, por isso que cada vez uma parte da história ela é diferente, né? E você sozinho. Aí você encena o que teria acontecido com esse vizinho, sozinho. Exatamente. Esse também é um desafio aí, um desafio para mim como ator, porque eu improviso há muitos anos, mas eu nunca improvisei sozinho. Eu até, assim, até esse espetáculo eu nunca tinha feito né? Porque quando você tá com o outro, você joga o outro, ele te salva. Você salva
ele, né? Às vezes somos em 4, somos em 5. Quando você está sozinho, não tem ninguém para te salvar, é só você e você. Uau, aí tem que ser um Márcio Balas. Mas você não chama alguém da plateia para jogar com você no palco, não? Então, em algum momento, também no outro trecho da plateia, do espetáculo, eu convido uma pessoa para atuar junto comigo. Então não é todo momento que eu tô sozinho em cena. Então tem um momento pequeno spoiler aqui para o pessoal da CBN assistir o teatro. Mas não deixa de ser também sozinho no sentido de que a pessoa que está ali jogando com você não é um jogador profissional. Sim. Né? Então, você é louco, porque jogar com alguém da plateia é pior. Lógico. Você tem que jogar pelos dois. Exatamente. Ele não tem técnica de improviso, eu nunca joguei com ele, eu não sei quem é. Tem risco, né? Eu fiz esse espetáculo muitas vezes. E uma única vez aconteceu de eu chamar, e esse dia tinha um adolescente na plateia, um menininho de 14 anos. E eu chamei ele ao palco, tomei uma decisão errada, que acontece. Um adolescente. E eu tenho filho adolescente, eu sei o que é adolescente, por isso que eu não me culpo até hoje. E eu chamei no começo, ele até veio. Né? Então, porque tem o convite não é uma obrigação. E ele veio ao palco, então ele veio. Só que quando eu falei para ele que a gente ia jogar juntos, ele uma hora deu uma coisa assim de vou pagar mico, que não é o que acontece, porque não é o jeito que eu trabalho com plateia, muito pelo contrário, a plateia ela gosta sempre, fica feliz quando sai do palco. E ele por um instante vê aquela adolescência que foi mais forte do que ele falou, não quero não. E aí eu passei um apuro naquele dia, porque eu tive que ir, porque, bom, eu não posso obrigar ele a fazer. E aí eu trabalho com improviso, né? Ele falou, não quero, aí você falou, obrigado, e volta? Não foi imediato, porque o que acontece? Primeiro, assim, no improviso a gente fala, você tem que jogar com aquilo que acontece, né? Então, quando eu tava explicando pra ele o que ele ia fazer e tal, olha, você vai ser esse personagem, porque até então ele tava fofo, tava super ali de boas, assim. E veio ao palco, ele veio sozinho, né? Eu chamei, ele veio, não é que ele falou de longe, não, que aí seria muito mais simples, né? Ele veio. Quando ele veio, eu expliquei, falei, como é seu nome, conversei, brinquei, tava ótimo. Quando eu falei, você vai fazer? Ele falou, não quero não. Aí eu falei, como não? Eu levei um susto, né? E aí ele falou, não. Aí eu falei, olha, as pessoas que estão aqui, tava um dia lotado ainda, são 150 pessoas na plateia. Eu falei, olha, tem 150 pessoas aqui, elas vão ficar muito felizes. E aí a plateia comprou junto comigo. Vai. Então, e aí o adolescente foi? Não foi. Não foi? Nem assim? Não. Nem assim ele foi. E aí eu usei os trunfos que eu tenho. Usar a plateia, trazer ele do lado. Não, faz você. Eu falei pra ele ia fazer um personagem. Ele falou, não, faz você. Eu falei, tá bom. Então eu faço esse personagem e você faz o outro que ia fazer. Não. E aí ele entrou naquele modo adolescente, tipo... Eu acho que deu uma vergonha, uma trava muito grande nele. E aí eu falei pra ele, vou te perguntar a última vez, tentei a plateia, entrou, todo mundo tava. Aí ele não quis. Eu, gentilmente, né? Porque ele tá no direito dele também, né? Por mais que dá uma raiva, querer esganar, mas tá no direito dele. Então eu convidei gentilmente a descer, pedir palmas, aí acontece uma coisa que eu, nesse momento, estava no apuro. E aí, é o que eu falo para os meus alunos quando eu dou aula de improviso, assim, quando às vezes você está no apuro, você tem que compartilhar com a plateia. E aí eu falei, olha, plateia, e eu, nesse momento, precisava de um voluntário. Chamei, ele veio, vocês viram, porque tinha passado, 10 minutos eu tentando convencer ele em cena, né? Mas o espetáculo quase que acabou o espetáculo. E aí eu falei, olha... Nesse momento temos duas soluções, porque eu pensei assim, eu não posso decidir sozinho, porque todo mundo viu o que aconteceu. Eu preciso, eu aprendi com anos de experiência que às vezes você precisa apontar. O palhaço, ele está nesse lugar, de assumir às vezes que ele foi a derrota, ele tentou, deu certo. E aí eu falei para a plateia, eu assumi, falei, plateia, é o seguinte, nesse momento eu jogo com alguém da plateia que vocês viram o que aconteceu. Então temos duas opções. Uma, eu sigo esse espetáculo, a gente pula esse momento, ou algum de
vocês sozinho, porque agora eu não tenho mais como chamar alguém que vai negar, algum de vocês sozinho se voluntaria e vem até aqui. Então, quando eu falei isso, imediatamente uma pessoa da plateia, eu vou. A pessoa da plateia veio, aí todo mundo veio, aí foi incrível, e aí foi assim, épica, porque ufa, conseguimos salvar o espetáculo. Que legal, né? Ou seja, uma situação nova. Bom, o improviso é sempre uma situação nova, mas aí no caso muito mais desafiadora e você tem que fazê-la ser a seu favor, mesmo que ela não seja mesmo, né? Exatamente, é transformar o inesperado, o erro, em algo que seja favorável a você. Foi um pouco o que eu fiz, mas foi apuro. Pois é, Márcio.